Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. A gente vai continuar a nossa matéria de pronto-socorro, tá? E vamos continuar o nosso tema, que é logicamente o artigo 135. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo, tá? O artigo 135 é uma lei, tá? Essa lei, logicamente, é do Código Penal, tá? Que ela é bem clara, tá? E é muito fácil de entender. Que é sobre o quê? Tá? Deixar de prestar assistência, tá, a uma pessoa que sofreu o acidente ou você provocou esse acidente, tá, entra logicamente no artigo 135, que é logicamente uma omissão de socorro, tá? Então, o que acontece? A pena para que você tenha essa omissão de socorro é de 3 meses a 1 ano, com multa, tá? Você pode ter multa ou ficar 1 ano ou, logicamente, 3 meses. Dependendo, se for muito grave, logicamente, fica 1 ano, tá? E multa. Se, logicamente, for uma coisa não tão grave, tá? 3 meses. Tá? A gente vai falar um pouco também sobre o código, tá, de ética, tá, que vocês já tiveram na enfermagem. Então, a gente vai falar sobre ética profissional. A gente vai falar um pouco sobre, tá, negligência, tá? A negligência, ela entra um pouco no artigo, tá, 135, tá, do Código Penal, tá, que é a omissão de socorro, tá? A diferença daqui que é logicamente o código de ética, tá, da enfermagem, que a gente já vai falar um pouquinho. Então eu tenho logicamente a imperícia, tá, e a gente tem a imprudência. Qual é a diferença, tá, de cada um que a gente vai falar agora, tá? A imperícia. A imperícia é um desconhecimento. Desconhecimento do quê? De uma área, tá? Por exemplo, falta de habilidade específica. Se eu tenho um médico que ele é cardiologista e eu vou precisar fazer uma prática, esse médico cardiologista ele não pode realizar essa prática, tá? Por quê? Porque a especialidade dele não é, logicamente, cirurgião plástico, não é? Imprudência, tá? A imprudência eu vou deixar para o final, porque é uma coisa que acontece muito no hospital, tá? A imprudência. Então vamos falar sobre a negligência. A negligência, logicamente, é uma omissão de socorro, tá? Eu vou dar um exemplo. Meu paciente, ele foi até o pronto-socorro, passou pelo protocolo de Manchester e ele disse que estava com muita algia, tá? Então ele estava com muita algia. O que acontece? Quando o paciente ele fala que está com muita algia, muitas vezes a gente não acredita, não é, que o paciente esteja com tanta dor assim, não é? E ali o meu paciente ele começou a ficar cianótico, teve uma parada cardiorrespiratória e ali ele veio logicamente a falecer. Então houve logicamente uma omissão de socorro, tá? Principalmente na classificação de risco no protocolo de Manchester, que não pode, tá? Mas isso acontece muito, tá? Por isso que veio logicamente para o mundo, tá? Alguns países utilizam, como nós aqui no Brasil utilizamos, tá? Em outros países também a questão do protocolo de Manchester, tá? A gente tem a imprudência, que vamos falar aqui. A imprudência é quando eu sei o que é certo e faço errado, tá? Então falta de cuidado, tá? Eu não tenho logicamente precaução em nada, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o paciente ele me pede para ir até o toalete. Eu levo o paciente até o toalete, na hora de voltar eu deixo ele na cama e não coloco a segurança. Isso daqui é uma prática da enfermagem, tá, que a gente tem que fazer e sempre analisar, que é o que? Grades elevadas. E o paciente simplesmente caiu, tá? Isso é o que? É um descuido, uma falta de atenção, uma falta de cuidado. Então eu sei o certo e faço errado. É a mesma coisa, outro exemplo, tá? Que é a mesma coisa quando o enfermeiro fala assim, olha, verifica para mim o acesso, tá? O acesso venoso periférico, tá, do meu paciente. Aí você vai falar assim, mas por que eu preciso
verificar o acesso venoso periférico, para ver se meu paciente não está com uma febrite. Isso você vai aplicar uma escala de Maddox. Essa escala, ela logicamente precisa ser aplicada para ver como que está o acesso venoso periférico. Aí você fala assim, mas não, tá tudo ok. Tá bom. Isso é um descuido. Aí o enfermeiro vai até lá e analisa que ele está tendo uma presença, logicamente, de febrite. Então é um descuido, você sabe o que é certo, mas faz o errado, tá? Sempre, tá? Primeiros socorros. O primeiros socorros, tá? É muito comum, tá? A gente identificar quando a vítima está tendo alguma coisa. Então assim, primeiro socorro, primeiro eu preciso identificar o quê? A vítima. Segundo, local, tá? Então é muito importante eu identificar. Quando eu estou em casa, tá, e eu não tenho ninguém, eu preciso sempre chamar o SAMU, tá? 192, sempre, tá? E levar logicamente a pessoa que está gravemente sofrendo algum ataque ou logicamente alguma patologia para o pronto-socorro, tá? Aqui eu tenho logicamente uma vítima, tá? Essa vítima, ela tem uma patologia, que é logicamente uma hipotensão. Eu posso fazer isso? Posso. E assim eu tenho que chamar o SAMU para levar ele para o pronto-socorro. Identificar se meu paciente está respirando ou não, isso é muito importante, que a gente vai discutir. Então isso daqui é a gente identificar as vítimas, tá? Que tipos de vítimas que eu vou identificar na rua, tanto no hospital ou em casa, tá? Quem for trabalhar no home care. Então é muito importante a gente saber os primeiros socorros, tá? Por exemplo, o meu paciente ele foi picado, ele é alérgico, ele vai entrar que tipo de choque? Um choque anafilático, porque ele é alérgico, tá? Então é muito importante que a gente identifique, logicamente, a patologia do meu paciente, identificar os sinais e sintomas, para que a gente preste os primeiros socorros, tá? E sempre, tá? Se eu não sei o que fazer, sempre eu chamo o SAMU, tá? E hoje a gente vai identificar isso. Como identificar a vítima, como chamar o SAMU, não é? O que a gente deve fazer com uma vítima, não é? O que a gente precisa analisar, por isso dos protocolos, por isso que eu pedi para vocês, né, antes da gente começar a nossa matéria pronto-socorro, que a gente verificasse, logicamente, o que é um protocolo de Manchester, né, um protocolo, logicamente, de urgência e emergência, tá? Que é suporte de vida avançada e básico, que a gente vai precisar muito. Então, são protocolos que a gente vai utilizar. Então, primeiramente, para a gente fazer, né, os primeiros socorros, a gente precisa identificar minhas vítimas, né? Será que ele teve um desmaio? Será que ele teve uma hipertensão, uma hipotensão, uma hipertermia? Então a gente precisa identificar a nossa vítima para prestar logicamente um pronto-socorro e logicamente chamar o SAMU. A gente vai falar um pouco sobre desmaio.